Buenos días, alumnos, ¿todo bien con ustedes? Hoy vamos a corregir la tarea de la página 177 e depois vou explicar um trabalho evaluativo, ok? Então, lá na página 177, vocês tinham que fazer o exercício 1 e 2 sobre os 3 tempos passados que nós aprendemos na última aula, tá? Nós falamos sobre o passado pretérito perfeito composto, que eu também nomeei como PPC, pretérito perfeito simple, que eu chamei também de PPS, e pretérito imperfeito, que eu expliquei nas últimas aulas, dei exemplos, fiz slides. Então, no exercício 1, vocês tinham que ler a biografia de Simón Bolívar, que é um revolucionário, militar, líder político venezuelano, mais conhecido como Libertador da América, tá? E nessa biografia aparece muito o tempo passado e teriam que completar com esses verbos que estão aqui no quadrinho, tá? E também, na número 2, marcar um X na forma mais adequada que completa as orações aqui, tá? Sobre os tempos passados. Então, vamos corrigir a primeira, então, tá? Simón Bolívar nasceu em Caracas, Venezuela, en 1783. En París, contactó con las ideas de la revolución y conoció personalmente a Napoleón y Humboldt. Aunque no tenía formación militar, Simón Bolívar llegó a convertirse en el principal dirigente de la guerra por la independencia de las colonias hispanoaméricas. En 1810 se unió a la revolución independentista, que estallou, quer dizer, que explodiu, que estourou, né, em Venezuela, aproveitando que a metrópole se hallaba, quer dizer, se encontrava, né, ocupada por el exército francês. Bolívar sonhava com formar uma grande confederação que uniera a todas as antigas colônias espanholas da América, inspirada no modelo de Estados Unidos. Por isso, cruzou os Andes e venceu a las tropas realistas espanholas em Batalha de Boyacá, 1819, que dio a independência al virreinato de Nueva Granada, la actual Colombia. Bolívar pudo entonces ponerse al frente de la insurrección del Perú, último bastión del continente en que resistían los españoles, aprovechando las disensiones internas de los rebeldes del país. 1823. En 1824 obtuvo la más decisiva de sus victorias en la batalla de Ayacucho, logrando el fin de la presencia española en Perú y en toda Sudamérica. Ok, gente? E aí, na número 2, vamos analisar frase por frase e ver qual é o tempo passado mais apropriado a cada uma delas. A letra A, Messi foi fichado por el Barcelona quando tinha 13 anos. Aqui eu tenho um tempo, uma marcação de tempo passado, quando, né, 13 anos, então é bem passado. Então eu tenho aqui o PPS, que é o passado simples, né, e o pretérito imperfeito, que é o tenia, tá? Então é a terceira. Letra B. Nos últimos meses, Marina ha entrenado mucho. Aqui a gente vai usar ha entrenado porque eu tenho em los últimos meses, que é uma marcação de tempo recente, né? Então, nós vamos usar o pretérito perfeito composto e combinando com Marina, que é ele, tá? Então, fica ha entrenado, que é treinou muito, né? No caso. Letra C.
Che Guevara murió em 1969. Aqui eu também tenho uma marcação de tempo e que indica que é uma ação já acabada, terminada, não é recente, faz muito tempo. Então, vou usar o pretérito perfeito simple ou o pretérito indefinido, que é o murió. Letra D. Anoche nos acostamos muito tarde. Nos deitamos muito tarde. Então, a noite significa ontem à noite, a noite passada. Então, também faz uma referência de tempo que já terminou. Então, ontem, no caso, à noite. Então, nos acostamos quer dizer nos deitamos muito tarde. Seria um pretérito perfeito simple ou indefinido. Letra E. Antes vivia em um apartamento pequeno, pero ahora já não. Então, já faz tempo, né, que aconteceu. Eu vivia, era algo que eu costumava fazer, então é o pretérito imperfeito. Letra F. Este ano he praticado muitas atividades deportivas, né? Então, quer dizer, este ano é recente, ó. Então, é um pretérito perfeito composto. He praticado. Como sou eu que pratiquei, né, muitas atividades esportivas, então eu tenho que colocar o E referente a yo, praticado, que é o particípio referente a praticar. Letra G. Ayer no desayuné porque no havia nada em la nevera. Significa que ontem não tomei café porque não havia nada na geladeira. Então, ayer é uma referência de tempo passado que já aconteceu, portanto, seria um pretérito perfeito simple ou indefinido, e na segunda um pretérito imperfeito, que é algo que já não havia, né? Então, não havia nada em la nevera, que é a geladeira. Na próxima, letra H. Maradona ganhou o Campeonato Mundial de Futebol de 1986. Sin embargo, porém, contudo, entretanto, Messi quer dizer, ainda não ha logrado a la final de esse torneio. Tá? Então, aqui eu tenho um pretérito perfeito simples, porque é um passado que já aconteceu em 1986, e na sequência esse A1, que significa ainda, remete uma ação que aconteceu no passado, mas ainda está sendo observada no presente. Portanto, seria um pretérito perfeito composto, ha logrado, porque combina com ele, que é o Messi. E hasta ahora, lo más bonito que me ha pasado en mi vida fue cuando nació mi hijo. Então, até agora, ó, é uma referência de tempo bem recente, né? Então, ha passado é um pretérito perfeito composto, e aqui, quando nasceu mi hijo, quer dizer, é um passado que já aconteceu, portanto, pretérito perfeito simple. E por último, siempre he dicho que el deporte es el mejor antídoto contra las drogas. Eu sempre digo, né? Então, eu sempre he dicho é um pretérito perfeito composto, porque é algo que se repete muito e é recente, portanto, pretérito perfeito composto. Ok? Terminamos, então, a página 177, né, de corrigir, e aí vocês vão pular lá para a página 88 do livro, na seção Lluvia de Ideias, onde nós vamos trabalhar vocabulário sobre os esportes, que a gente está falando nesse capítulo bastante sobre esportes, né? Aqui existe vários esportes dentro do quadrinho, né? Carreira, que é corrida, natação, futebol, baloncesto, que é o basquete, gimnasia rítmica, balão humano, que seria o handebol, tênis, Fórmula 1, balão voleia, que é o vôlei, e luta. Vocês vão relacionar esse vocabulário às imagens, aos nomes dos atletas, né, dos deportistas, nacionalidade, né, deles, para vocês terem conhecimento, e aí vão escrever embaixo, tem as linhas aqui onde vocês vão relacionar com esses termos aí sobre esportes, na página 88 e 89.
E também vão responder como trabalho avaliativo a página 90, a questão 3 e 4. A questão 3, eu quero que vocês pesquisem deportistas brasileiros que conheces, tá? Vão pesquisar segundo as modalidades aqui dos esportes. Natação pode ser um só, tá? Um esportista brasileiro de natação, futebol, baloncesto, que é o basquete, luta, ginástica rítmica, balão-bolê, Fórmula 1. E na sequência, na número 4, vocês vão responder essa questão que é pessoal, ok? Se eres admirador do trabalho de algum deportista, que é nesse. Aí vocês expliquem aí a razão do porquê vocês gostam desse atleta e tal, e por quê, tá bom? Boa sorte a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Adeus.